A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Ricardo Vieira. Que Deus abençoe, vos honre, em nome de Jesus Cristo. Cristão carnal, cristão espiritual. A Bíblia vai dizer em Gálatas, capítulo 5:16: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Romanos capítulo 8, versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O carnal, ele se corrompe facilmente. Na vida sexual, no alcoolismo. Nós vamos ver que o carnal, ele se corrompe com qualquer coisa que este mundo lhe oferece. O crente carnal, ele não consegue discernir que as batalhas não é contra carne nem sangue, mas é contra hostes malignas, é o mundo espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Nós vamos ver que o carnal não consegue agradar a Deus. E há uma discussão muito grande concernente ao cristianismo nos últimos dias. Mas é simples nós entendermos o que está acontecendo em meio ao cristão. São duas categorias de cristão, o carnal e o espiritual, que são completamente distintos, não conseguem eles viver em comum acordo, porque as trevas não combinam com a luz. Nós vamos ver que o crente carnal, ele pode até fazer menção do nome do Senhor, ele pode pregar, ele pode cantar, ele pode até profetizar. Um crente carnal, ele faz menção do nome de Jesus e sinais podem acontecer, até porque ele está fazendo algo no nome de Jesus. Eu me recordo que quando eu tive um emprego, tudo que eu ia comprar em todos os comércios que eu poderia entrar, eu comprava no nome do meu patrão, porque o nome do meu patrão tinha um peso. Aonde eu chegava, eu comprava no nome dele. Então não era no meu nome, eu comprava tudo, mas eu não era no meu nome, era no nome do meu patrão. Assim é a obra de Deus. Em tudo quanto nós fazermos, é no nome do Senhor. E pelo nome que há todo poder, sinais acontecem. É por isso que nós temos uma discussão em nossa mente, em nosso coração. Por que fulano, ciclano, bertano, eles fazem a obra, estão com a vida desconcertada, mas ainda Deus faz através da vida deles? Sinais acontecem. É simples, é o poder do nome do Senhor Jesus. Só que o carnal, ele perde batalhas. Carnal, ele não está conseguindo êxito, até porque ele não agrada a Deus, ele está fazendo no nome do Senhor. É por isso que naquele grande dia muitos hão de dizer: Senhor, em seu nome eu preguei, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu fiz sinais, eu fiz acontecer, mas o Senhor vai dizer: apartai de mim, eu não te conheço. Ora, nós vamos ver que a carnalidade, a pessoa pode estar em cima da tribuna, se vestir bem, ele pode ter uma boa postura, todavia, ele não tem aliança com Deus, não tem parte com Deus. E todo crente que é carnal, ele pode até mesmo nas tribunas fazer o nome do Senhor Jesus, o uso deste nome para expulsar demônios. Todavia, quando ele entra dentro do seu carro, ele passa nas avenidas e ele olha para as mulheres que estão expondo os seus corpos, as suas vergonhas. Se ele olha, se ele alimenta, é a concupiscência da carne, e ele cai ali, aquela batalha, ele perdeu. Nós estamos vivenciando que os últimos dias, os crentes carnais, eles estão se corrompendo. Quando ele não cai na droga, não cai no álcool, não cai no crime, não cai com sexualidade, nós vamos ver que muitos estão se corrompendo com dinheiro, porque o crente carnal, ele está indo nas ofertas, nos manjares, iguarias, em que Satanás está lhe oferecendo. Você não se lembra? Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir. Quando Satanás, ele vai tentar a Jesus. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. E o que é que o diabo disse? Transforma essa pedra em pão. Ou seja, se Jesus fosse um carnal, fazia o que o diabo estava pedindo. Mas quem é espiritual não faz o que o diabo pede, faz o que o Senhor está pedindo. Nós vamos ver que o diabo então tenta Jesus
Jesus, levando ele ao pináculo do templo. E se Jesus foi levado pelo diabo ao pináculo do templo e foi levado ao alto monte, Jesus, que é espiritual, é o Filho de Deus, se o diabo o levou, imagina um carnal, o diabo leva para onde quer, e o diabo ainda oferece a Jesus, que se ele cresce, então era para saltar, tira-te daqui, atira-te daqui, porque o Senhor dará a ordem aos anjos a seu respeito. E logo nós vamos ver que ele ainda, levando Jesus para o monte, ele oferece: se tu me adorares, te darei todas essas coisas. O carnal, ele almeja, ele se corrompe pelo dinheiro. Muitos carnais, o Deus deles é o dinheiro. São corrompidos, são corruptos. Pessoas que estão levando a vida leviana, estão levando o evangelho de mal a pior, diluindo a palavra, adulterando a palavra. A carnalidade fez com que essas pessoas viessem a se corromper. Não é pela roupa que nós devemos olhar e avaliar pessoas, porque nós vamos ver que muitos têm um estereótipo, mas estão na carnalidade. Mas o crente espiritual, ele é diferente. Ele sabe que a luta não é contra carne nem sangue, mas é contra hostes malignas, principado, potestades e também os príncipes das trevas. Nós vamos ver que um crente espiritual, ele é diferenciado. A Bíblia diz em Salmo 25, verso 14, que um crente espiritual, ele teme ao Senhor, e por ele temer ao Senhor, Deus concede a ele uma aliança. Nós vamos ver que o crente espiritual, ele é filho de Deus, Romanos 8,14. Nós vamos ver que um crente espiritual, a mente dele não está alienada neste mundo, porque em Colossenses capítulo 3, versículo 2, nós temos que ter a mente nas coisas do alto e não as coisas dessa terra. Nós vamos ver que um crente espiritual, ele vence o deserto, ele vence a batalha, ele vence as tentações e ele resiste o diabo, e o diabo é quem foge de um crente espiritual. Esses crentes que são espirituais, eles são taxados de fanáticos, porque o carnal age pela razão, mas o espiritual, ele não age por vista, ele não anda por vista, ele anda pela fé. O justo viverá da fé. O espiritual, ele é taxado de um crente que muita gente não gosta. É aquele tipo de crente que muitos acham que ele está espiritualizando tudo, mas o próprio Jesus disse que nós não devemos andar na carne, mas sim no Espírito. Jesus venceu o mundo, foi no Espírito. O pecado se vence, é no Espírito, porque aquilo que você alimenta, é isso que vai prevalecer. Se você alimentar a carne ficará mais forte, mas se você alimentar o Espírito, é o Espírito que vai se fortalecer, e você vai vencer as lutas, as batalhas, as perseguições, até mesmo as tentações. Nós vamos vencer este mundo tenebroso do pecado. E tem um detalhe: como o carnal se corrompe com o mamon, com o dinheiro, o espiritual não negocia o inegociável. Crente espiritual, ele não negocia o inegociável. Eu vos deixo essa palavra. Fiquem na paz do Senhor.